Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Gelino, da nossa congregação da IEPBC de Mozarlândia. Pela graça de Deus e a confiança da nossa pastora presidente e nosso pastor Gedeon Júnior, que nos passou a oportunidade de estar participando juntamente com os irmãos da leitura bíblica diária, que para nós é um trabalho abençoado para a edificação de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lendo no livro de Êxodo e a partir do capítulo 4, hoje estaremos falando sobre os prodígios de Moisés. Iniciando-se a leitura, no versículo 1 a seguir, diz assim: Então respondeu Moisés: Mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? E ele respondeu: Uma vara. Então lhe disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em uma vara na sua mão. E ela se tornou em vara na sua mão. É para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais-lhe ainda: Torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Mas se ainda não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás da água do rio e as derramará na terra seca. As águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Amém? Glória a Deus. Aqui nós estamos naquele momento em que Moisés e Deus, estavam ali, Deus falando com Moisés, determinando, passando para ele as suas ordenanças, aquilo que teria que ser feito e como ser feito, e assustado com a grandiosidade da tarefa, Moisés, de forma humana, de um sentimento humano, começou a pensar nos problemas que teria de enfrentar. Com isso que estava sendo passado para ele, para que fosse feito. Ele agora começa a analisar e a pensar que enfrentaria grandes problemas. E, com toda certeza, Deus fez com que a vara de Moisés, que era provavelmente um longo cajado de madeira, com um bordão de pastor em suas duas pontas, se transformasse em uma serpente para segurar-lhe seu poder e sua presença durante a missão a ele confiada.
que nós vemos que Deus, enviando ele, prepara de forma esplêndida para que seja realizado tudo conforme as ordenanças de Deus e que ele não precisasse recuar nem temer, porque Deus estaria agindo de forma maravilhosa, tanto dando-lhe sabedoria, como também operando os seus sinais, fazendo com que os sinais ali acontecessem. E nós vemos que, mesmo assim, Moisés encontra muita dificuldade, pensa e procura todos os meios para recuar, para sair da determinação de Deus para realizar aquilo que tinha que ser realizado através dele. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. Com toda a calma, o Senhor continua falando com Moisés, ele se desculpando, ele distorcendo, mas Deus ali persistente com ele, expondo a maneira que teria que ser feito. E nós vemos que, graças a Deus, às vezes nós, pela nossa fraqueza, nós quando somos enviados, quando somos separados, enviados para um trabalho, para uma obra, às vezes nós queremos esquivar, mas Deus misericordioso, bondoso, paciencioso, longânimo, ele não desiste de nós e nos ensina, nos orienta. É só nós termos fé, que continua da mesma forma conosco hoje, como foi com Moisés. Então, a partir do versículo 10, continuando, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Até aqui, importante, Até aqui o Senhor vem com aquela paciência, falando com ele, ensinando. Mas chega aquela hora que ele dá aquela palavra o seguinte: quer saber? Manda outro no meu lugar. Eu não vou não. Envia outro, Mas nessa hora, segundo o que nós lemos, versículo 14 diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando vós o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais, e vai. E deixa de inventar, e deixa de dar desculpa. Provo para você que é a você que eu estou ordenando, é a você que eu estou usando, é você que é o líder. Seu irmão vai. E ele já lá vem, ele vai encontrar com você. Deus aqui, com toda certeza, também já tinha, falado a Arão, tocado em Arão, e Arão já estava a caminho de encontrar com Moisés. E, com toda certeza,
O Senhor diz, ó, ele vai vir, ele vai te ajudar, é 2 irmãos, fica mais fácil, mas uma coisa você tem que saber, é você que vai fazer. Arão vai repetir o que você passar para ele. Não é para ele inventar. O profeta não inventa. O profeta fala aquilo que Deus manda falar. Então Arão vai ter que falar aquilo que você falar para ele. Você será como Deus para ele, e ele será o seu profeta. Assim como eu sou o seu Deus e você o meu profeta. Deus deixa bem claro. Você vai falar aquilo que eu falar. Aquilo que eu mandar falar. Não vai ter acréscimo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o que acontece? Nesse momento, Moisés pode vislumbrar um pouco da ira de Deus. Lá no Salmo 90, versículo 11, fala sobre isso. Salmo de Moisés. Apesar de Moisés ainda não saber, o Senhor já havia provido assistência para ele. Deus estava enviando Arão para se encontrar com Moisés naquele exato momento. Deus já estava preparando Arão para encontrar com ele. Amém? Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vive. Disse Jetro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian, volta para o Egito, pois morreram todos que procuravam tirar-te a vida. Assim tomou Moisés sua mulher, seus filhos, e os fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que façais diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Era da parte de Deus. Com certeza, é o endurecimento do coração de Faraó. Era da parte de Deus. Para que eles conhecessem totalmente o poder de Deus, a grandeza de Deus, né? Aquilo ali que Deus estava fazendo. Era para que chegasse a hora deles reconhecer que somente o Senhor é Deus. Então, Moisés já estava prevenido, o Senhor já tinha falado com Moisés, você vai falar com Faraó, Faraó vai recuar, depois Faraó vai permitir, depois ele vai, e nós, consoante o que nós estamos lendo, nós vamos ver que foi desse jeito, mas esse endurecimento de coração de Faraó é para que se manifestasse a grandeza de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. E aqui nós vemos, né, que uma das pragas aqui já foi mencionada, que é a água se tornar em sangue. Uma das pragas aqui já foi mencionada e que ia acontecer, né? E muitas outras viriam. Então Moisés seguiu o seu caminho. Então Moisés, no caminho, numa estalagem,
encontrou, versículo 24. Então Moisés, no caminho, numa estalagem, encontrou ao Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o crepúsculo de seu filho, o prepúcio do seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Segundo nós aprendemos, os medianitas, que era do povo de Zípora, eles circuncidavam os seus filhos quando iam casar, depois de adulto. E já o povo hebreus circuncidava quando nascia, criança. Quando era criança. E o que acontece? Aqui o Senhor pega, o que tudo indica que o Senhor encontra Moisés viajando, levando a sua esposa e tal, né? E nesse lugar que eles estão, nessa estalagem, e por certeza tinha um dos filhos de Moisés que não tinha ainda sido circuncidado. E aí ele pega e faz a exigência da circuncisão daquela criança. E nesse momento a sua esposa o ajuda naquela circuncisão, mas fica aborrecida por causa de ainda ser criança, não era o costume deles, e por isso ela chama ele de homem sanguinário. E isso, com certeza, quando o Senhor encontrou Moisés nessa situação, quis o matar, né? Ficou irado, porque como um líder, ele estava transgredindo uma das coisas que eram uma transgressão agir daquela forma. Disse o Senhor a Arão, versículo 27, vai ao deserto para te encontrar com Moisés. Ele foi e, encontrando Moisés no monte de Deus, o beijou. Então relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Aqui Moisés encontra com Arão, dá aquele abraço de como muito tempo não se vemos e estamos nessa. É uma grande batalha, é uma grande obra que nós temos que fazer, e foram. E quando chegaram ali, que eles falaram e fizeram os sinais diante do povo, isso aqui diante do povo, dos hebreus, primeiro diante dos hebreus, eles creram e viram que realmente Deus tinha estado com Moisés e os tinha enviado ali para uma grande obra. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.